Bom dia, caros alunos. Olha eu aqui mais uma vez para trabalhar mais um conteúdo novo com vocês, certo? E a nossa aula de hoje, ela vai retratar exatamente o Barroco em Portugal, tá? E a aula seguinte, mais à frente, nós vamos ver o Barroco no Brasil, essa junção. Então hoje, praticamente, quando a gente fala do Barroco de Portugal, o que é que acontece? O Barroco teve início no ano de 1580. Por que o ano de 1580? Ano da morte de Luís de Camões. Luís Vaz de Camões morreu exatamente nesse ano, que foi quem repercutiu na escola anterior que nós estudamos, certo? Um dos maiores escritores clássicos da literatura portuguesa. Esse período vigorou em Portugal até 1756. Olha aí, ó, praticamente quase 200 anos, né? E com a fundação da Arcádia Lusitana e o surgimento de um novo estilo. Ou seja, o Barroco literário em Portugal teve como maior representante o padre Antônio Vieira, certo? Mais um missionário aí, tá? E suas obras sermões, escritas em estilo conceptista, que nós vamos ver já já o que é esse estilo conceptista. Lembre-se que o Barroco, ou seiscentismo, por nascer já próximo no ano de 1600, né? Uma escola literária posterior ao classicismo e anterior ao arcadismo, escola setecentista. Então, ele está entre uma escola e outra. É o estilo que floresceu as artes da arquitetura, da pintura, da literatura, da música dentro da Europa, exatamente no século XVII. Temos também a literatura, pintura e escultura. A arquitetura teve grande destaque em Portugal. Merece atenção. Merece essa atenção por quê? Essa atenção que ele está falando é uma atenção à literatura ou arquitetura jesuítica, conhecida como arquitetura chão, ou seja, um estilo chão. O que é um estilo chão? É aquela pisada firme na forma de trabalhar a sua arquitetura, certo? De influência clássica, o estilo chão buscou demonstrar a simplicidade, a funcionalidade e a proporcionalidade das formas. Vamos ver mais aqui um pouco. Dentro dessas formas, como eu falei um pouco sobre o conceito, ou como o barroco português era visto, vamos ver agora um pouco do contexto histórico. Nesse período do barroco em Portugal, inicia-se durante um período de colonização do Brasil e de diversos conflitos com os holandeses. Ou seja, o Brasil estava sendo colonizado por Portugal, os holandeses tentando invadir o Brasil para roubar o açúcar, e dentro desse período, Portugal tinha que estar, de uma certa forma, também atento à literatura deles. E nesse caso, eles tentavam conquistar a parte do território que estava sob o domínio português. Além disso, o surgimento da União Ibérica, diversos conflitos com a Espanha e a Guerra de Restauração, um enfraquecimento ainda mais do país, esses fatores foram essenciais para o surgimento de uma grande crise econômica, política e social em Portugal. Tá? Assim, Portugal estava sob o domínio espanhol e lutava pela independência, que somente conquista em 1640. Nesse período que Portugal estava dominado pela Espanha, os reis portugueses estavam aqui no Brasil. Até que Dom Pedro teve que voltar a Portugal para poder tomar as rédeas do país, certo? E tomar o país de volta e deixou o filho aqui. Nesse caso, no geral, a Europa enfrentava momentos de crise entre o humanismo renascentista e o medievalismo religioso. Temos também, podemos dizer que o Barroco foi um momento de transição entre diversas descobertas científicas que iniciaram muitas dúvidas sobretudo o campo religioso. Com a Reforma Protestante de Martim Lutero, a Igreja Católica começa a enfraquecer em certas regiões da Europa e a perder muitos fiéis. Tá? Diante disso, surge um período de perseguição religiosa, ao mesmo tempo que o humanismo renascentista inaugura uma nova era, a Idade Moderna, que daí já começam a avançar também na literatura. Vale destacar que o Renascimento que teve início na Itália influenciou e abrangeu aspectos importantes da cultura e das artes. Vou pular mais aqui um slide para a gente entrar agora nas características, certo? Primeiro, características do barroco português, ele influenciou muito nas características do barroco brasileiro. Então é bom a gente tomar consciência dessas características que o barroco apresenta, tá certo? Então nós temos aqui, ó, conciliar ideias medievais com clássicas. Como Portugal teve um passado medieval, ele traz à tona aquelas histórias de descobertas, de navegações,
e busca juntar tudo isso com o moderno, certo? Ele faz uma transição com a clássica, que já está preferenciando a moderna. Essa dualidade medieval clássico, antropocentrismo versus antropocentrismo, fica aquela transição, onde Deus era o centro do universo, passa a ser agora, onde o homem era o centro do universo, o antropocentrismo na era clássica, agora na era barroca passa a ser Deus o centro do universo, que é o teocentrismo, tá? Então existe essa briga, uma hora entra Deus, outra hora essa Deus, e aí vai. Rebuscamento são textos rebuscados, que é um pouco difícil de entender, porque requer um certo jogo de cintura para o entendimento do significado das palavras. Então a gente tem que ter uma noção de vocabulário para isso, tá? Exagero das formas. Isso aí, ó, se você observar aqui o desenho na tela, elas são bem detalhadas, com o chamado rococó, certo? Então isso aí, ela trabalhou de uma certa forma, uma forma exagerada, tá? Temos também contrastes, ideias contrárias, a famosa figura de linguagem chamada antíntese, tá certo? Que trabalha a oposição das palavras, a oposição das ideias. Mundo dos sentimentos é explorado em detalhes. O artista, ele passa para a sua obra tudo aquilo que ele está sentindo. Então ele pinta, ele esculpe, ele desenha, baseado no que ele está sentindo naquele exato momento. Então o sentimento passou a ser nisso. E outra, aquele sentimento dele, ele procura provar que as pessoas que forem apreciar aquela obra de arte também vai ter um sentimento, vai entender como aquela exploração aconteceu. Temos também a riqueza de imagens e a dramaticidade, ou seja, passaram a ser peças teatrais, tá? Como eu falei, cultismo e conceptismo, dois conceitos muito importantes na época literária do Barroco, são o cultismo ou gongorismo e conceptismo ou quevedismo. Enquanto o cultismo é determinado pelo jogo de palavras, o conceptismo refere-se ao jogo de ideias e conceitos. Então, o cultismo, ele trabalha, por exemplo, Deus, diabo, céu, inferno, tá? Como chama? Homem e mulher, são exatamente oposições. Já no conceptismo, ele não vai trabalhar esse lado. Ele vai pegar peças de quebra-cabeça, montar um texto e tentar passar uma mensagem sobre esse texto. O melhor exemplo disso são os sermões que os pastores dão dentro dos templos, para fazer o quê? Para tentar encaixar alguma ideia na cabeça dos seus fiéis. Então o conceptismo, ele é exatamente isso, tá certo? O primeiro, influenciado pelo poeta espanhol Góngora, é marcado pela linguagem rebuscada, ornamental e culta, valorizando a forma textual. Já o segundo, baseado na poesia do espanhol Quevedo, caracteriza o racionalismo e o pensamento lógico. Esse estilo tem como principal objetivo convencer o leitor. Então, caros amigos, o barroco português, ele é exatamente isso. Ele é uma obra focada exatamente na igreja, ele vai retratar muito a parte religiosa. Então você vai ter que focar aquele período da Contra-Reforma, que o professor de História conversa com vocês, toda essa parte da colonização vai vir à tona agora nesse conteúdo, tá certo? Então, espero ter tirado a dúvida de vocês mais essa aula, aguardo vocês no nosso próximo encontro, tá certo? Um abraço, tio Marcos, e até a próxima!